Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha só, neste vídeo você vai testar o seu nível em relação à gramática, a gramática da língua portuguesa. Então olha só, eu trouxe 10 questões e você vai ver quantas questões você vai acertar, beleza? Então eu vou ler as questões, as 10, depois a gente vai voltar e analisar juntos, tudo bem? Mas primeiro você vai tentar fazer, vai marcar a sua resposta e depois vai ver quantas você acertou. E aí você vai colocar nos comentários. E compartilhar com seus colegas, ver quantas questões eles também vão acertar, tudo bem? Então, sem enrolação, vamos lá, olha só. Questão 1. A questão 1 é o seguinte, olha só. Identifique o substantivo primitivo. Essa é fácil, hein? Lá em morfologia. Nós temos aí a letra A, B, C e D. Letra A, ansioso. Letra B, sujeira. Letra C, bagunça. E letra D, sensual. Você vai marcar uma. Aqui tem o substantivo primitivo. Beleza? Se for necessário, você pause o vídeo, analisa com calma e depois vai para outra questão. Beleza? Vamos lá. Questão 2, olha só. Qual das frases abaixo é nominal? Nós temos aí frases verbais e nominais, lembra? Olha só. Letra A, o sol surgiu radiante. Letra B, ninguém viu o acidente. Letra C, ele é um bom professor. E letra D, que noites difíceis. Você vai marcar só uma que tem a frase nominal. 3, olha só a 3. Indique qual é o tipo de verbo na frase abaixo. Lembra os tipos de verbos? De ligação, transitivo direto, indireto, intransitivo? Olha só a frase. Olavo Bilac Guimarães, poetas brasileiros, eram bons amigos. Letra A, verbo de ligação. Letra B, transitivo direto. Letra C, intransitivo. Letra D, transitivo direto, indireto. Ou letra E, transitivo indireto. O verbozinho aí dessa oração, qual é? A, B, C, D ou E? Vamos para 4, olha só a 4. Na frase, chorei um rio de lágrimas, temos qual figura de linguagem? Aí lembrando aquelas 20 e tantas figuras de linguagem que a gente tem estudado lá na semântica, lembra? E aí tem, olha só, na frase, chorei um rio de lágrimas. Qual é a figura de linguagem? Pleonasmo, assíndeto, catacrese, metáfora, hipérbole. Essa tá fácil, hein? Vamos para 5? Olha só, 5. Qual frase abaixo está na voz passiva? Aí lembrando a voz ativa e voz passiva. Que na voz passiva a gente tem aquelas ramificação ainda, sintética, analítica, lembra? Olha só, letra A, o menino quebrou o copo. Letra B, o professor é muito legal. Letra C, o software foi desenvolvido por Leonardo. E letra D, você está fazendo o teste. A, B, C ou D? Se for preciso, pausa o vídeo, analisa com calma e vamos para número 6. Olha só, 6. Na frase, a casa de palha do Felipe, o fogo comeu rapidamente. O sujeito é. Essa aí lembrando os termos essenciais da oração. Sujeito e predicado. Lembra? Olha só. Qual é o sujeito? Letra A, a casa. Letra B, a casa de palha. Letra C, Felipe. Letra D, a casa de palha de Felipe. Ou letra E, o fogo. Consegue acertar essa? Vamos para 7. Questão 7, olha só. Na frase, Brasília, capital do Brasil, é uma cidade linda. O termo em destaque é, esse termo em destaque, capital do Brasil é o quê? Sujeito? Predicado? Complemento verbal? Vocativo ou aposto? Qual dos 5 elementos aí, os termos da oração? Tudo bem? Responde aí e vamos para 8. Olha só a 8. Muitos viajaram, porém poucos conhecem o Brasil. A oração em destaque pode ser classificada como? Aí cobrando um pouquinho de sintaxe de você. Orações coordenadas e subordinadas. Olha só. A oração em destaque pode ser classificada como? Essa oração em destaque aí, ó. Porém poucos conhecem o Brasil. Oração coordenada sindética aditiva? B. Oração coordenada sindética explicativa? C. Oração subordinada substantiva subjetiva? Letra D. Oração coordenada sindética adversativa? Ou letra E, oração assindética? Tudo bem? Vamos para 9. Olha só a 9. Marque a palavra proparoxítono. Aí trabalhando com acentuação. Aí é fácil, hein? Olha só. Letra A, escola. Letra B, árvore. Letra C, funil. Letra D, coração. E letra E, caderno. A, B, C, D ou E? Tudo bem? Vamos para a última, para 10. Olha só a 10. A palavra riacho é formada por qual processo de formação de palavras? Letra A, composição por justaposição. Letra B, derivação sufixal. Letra C, derivação prefixal. Ou letra D, derivação regressiva. Beleza?
Depois que você responder todas, agora vem comigo responder, tá? Ver qual é a resposta correta. Vamos corrigir. Beleza? E aí você vai colocar nos comentários quantas questões você acertou. Vamos lá. Não esquece de compartilhar com o seu amigo para saber também quantas questões ele vai acertar nesse teste. Então, olha só. Vamos lá. Letra A número 1. Eu pedi o seguinte, ó. Identifique o substantivo primitivo. Lembrando que a gente tem as palavras primitivas e as palavras derivadas. Primitivas são aquelas de origem comum. Derivadas são aquelas que derivam, surgem a partir das palavras primitivas. Tudo bem? Então, primitiva é aquela palavra original e a partir dela surgem outras, que a gente chama de derivadas. Olha só, a letra A, ansioso. Ansioso vem de quê? De ansiedade. Então, ansioso é um adjetivo que surge a partir do substantivo ansiedade. Então, ó, não pode ser aqui uma palavra primitiva, é derivado, ansioso. Sujeira. Sujeira vem de sujo, então sofreu um processo de derivação sufixal aqui, ó. Também não pode ser a letra B. Olha só, bagunça. Bagunça é uma palavra primitiva. A partir dela, nós começamos a criar outras palavras. Quarto, bagunçado, bagunceira. Então, a letra C vai ser a correta. Ó. Bagunça é uma palavra primitiva. Bagunça, beleza? E sensual. Sensual vem de sensualidade. Então, a gente meio que... essa palavra vem de um substantivo, né? Sensual, algo sensual. A gente cria basicamente um adjetivo a partir do substantivo, na derivação imprópria. Então, a número 1 vai ser a letra C. Acertou? Se acertou, já marcou um pontinho aí, beleza? Vamos para a número 2. Olha só, número 2. A número 2 foi fácil. Cobrou de você frases nominais e frases verbais. Frases nominais são aquelas constituídas apenas por nome, certo? E frases verbais são aquelas que se articulam, se constituem em torno de um verbo. Aí a gente tem uma oração, um período. Olha só. Letra A. O sol surgiu radiante. A gente tem um verbo surgiu aqui, ó. Então, essa frase aqui, ó, vai ser verbal porque tem verbo. Letra B. Ninguém viu o acidente. Olha só, a gente tem o verbo viu. Se tem verbo, frase verbal. Letra C. Ele é um bom professor. Olha só o é aqui, ó, verbo de ligação, ligando o sujeito ao predicado. Se tem verbo, é uma frase o quê? Verbal. Olha a letra D. Que noites difíceis. Aqui a gente não tem nenhum verbo. Olha só, que noites difíceis, mas é uma frase. Lembrando que frase é todo enunciado linguístico que possui sentido completo, tendo ou não verbo. Tudo bem? Então, que noites difíceis é uma frase nominal, porque se estrutura em torno de nomes e não tem verbo. Então, correta seria a letra D, número 2, letra D. Acertou essa? Isso estava fácil, hein? Vamos para número 3 agora. Olha só. 3. Indique qual é o tipo de verbo na frase abaixo. Olha só. Indique qual é o tipo de verbo na frase abaixo. Então, vamos ler a frase e identificar o verbo. Tudo bem? Olavo Bilac e Guimarães, poetas brasileiros, eram bons amigos. Qual é o verbo, gente? O verbo eram aqui, ó. O verbo ser no passado. Eram. Beleza. Eram é um verbo transitivo? Não. O a gente sabe que é um verbo que de ligação. Então, ficou fácil. Aí, se você sabe que o é o verbo de ligação, era um conjugado, que vem do verbo ser, também vai ser um verbo de ligação. Então, ficou fácil. Letra B, letra A, ó. Letra A. Não é um verbo transitivo direto, não é um verbo intransitivo, não é transitivo direto e indireto, e muito menos verbo o verbo transitivo indireto. Então, letra A, essa aí ficou de cara. Saber o que são verbos de ligação que vai ligar o sujeito ao predicado. Beleza? Vamos para o número 4. Você acertou essa? Se acertou, marca aí, tá? Número 4. Olha só. Na frase. Cadê? Na frase. Chorei um rio de lágrimas. Temos qual figura de linguagem? Lembrando que figuras de linguagem são os recursos estilísticos que nós utilizamos para dar mais expressividade na comunicação. Por isso que as figuras de linguagem são muito utilizadas nos textos poéticos, literários, na poesia. Tudo bem? Então, olha só. Chorei um rio de lágrimas. Aqui ele está trabalhando com exagero, né? Então, olha só. Chorei um rio de lágrimas. Quem chora um rio de lágrimas? Né? Ele exagerou. Quando a gente faz esse exagero, a gente está trabalhando com uma figura específica,
que é hipérbole, que é exagerar na informação. Chorei um rio de lágrimas, né? Comi um balde de comida, ou seja, você coloca mais expressividade na comunicação. Então, pleonasmo não vai ser, porque pleonasmo é quando você fala a informação de forma, por exemplo, subir para cima, descer para baixo, sem a necessidade de repetir esses termos. Então, você está aí trabalhando com pleonasmo. Assíndeto é quando você não utiliza os elementos coesivos, né? Então não tem conjunção. Assíndeto quer dizer ligação entre as partes. Então não pode ser nem a letra A nem a letra B. Catacrese, o que é catacrese? É uma metáfora cristalizada. Por exemplo, eu tenho um copo e falo assim, ó, ou uma xícara, falar a asa da xícara. A xícara não pode ter uma asa, mas como é uma metáfora já comum, cristalizada, a gente tem a catacrese. Tudo bem? A metáfora é você utilizar um termo no seu sentido não denotativo. Utilizar no seu sentido conotativo. Por exemplo, você vê uma mulher bonita e fala, nossa, que gata. No sentido de que é uma mulher bonita, mas ela não é um animal, uma gata. Mas você utiliza o elemento gata em forma metafórica. Ok? E a hipérbole é a questão do exagero. Então, neste caso aqui, ó, a gente tem a letra E como a correta. Acertou essa? Se não acertou, vamos rever aí as figuras de linguagem, que a gente tem mais de 24. Tudo bem? Número 5. Olha só, número 5. Qual frase abaixo está na voz passiva? Lembrando o quê? Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Sabendo disso, fica fácil. Olha só. Letra A. O menino quebrou o copo. Quem quebrou o copo? O menino. Ele que praticou a ação. Então, aqui nós estamos na voz ativa. Não pode ser a letra A, porque a gente está procurando a voz passiva. A letra B. O professor é muito legal. Quem é muito legal? O professor. Então, aqui também ele não sofre a ação. Voz ativa. Letra B. O software foi desenvolvido por Leonardo. Aqui, nessa sentença, Leonardo que sofre a ação, não é ele que pratica. Olha só, ele vem lá depois. Ou seja, o objeto vai para a posição do sujeito. Aqui, característica da voz passiva, então. Letra E, número 5, letra E. Acertou essa? E a letra D, olha só, você está fazendo o teste. Você está praticando a ação aqui no caso. Então, a gente tem a voz ativa. Na letra C, que vai ser a voz passiva. Bem, já foi a metade, hein? Já acertou quantas? 1, 2, 3, a 5? Vamos para 6, então. 6. Olha aí. Na frase, a casa de palha do Felipe, o fogo comeu rapidamente. Nessa aqui eu tenho certeza que alguns vão errar, porque vão pensar. E normalmente as pessoas marcam o sujeito como se ele estivesse lá na frente. Mas olha só. A casa de palha de Felipe, o fogo comeu rapidamente. Então, o que o fogo comeu rapidamente? A casa de palha de Felipe. Mas se você for analisar assim com mais cautela, você vai perceber que o sujeito está deslocado. Se a gente for colocar na ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Olha só. O fogo comeu rapidamente a casa de palha de Felipe. Muitos vão marcar a casa de palha de Felipe como o sujeito. Mas não vai ser o complemento desse verbo comer. Ó. O fogo comeu. Quem come, come algo. Comeu o quê? A casa de palha de Felipe. O nosso sujeito aqui vai ser o fogo. Olha só. Coloque na ordem direta. O fogo comeu a casa de palha de Felipe. Do Felipe. Perceba? Então, nessa estrutura, o sujeito está deslocado. A gente chama de oração na ordem inversa. O sujeito não vem antes, ele vem depois. Olha só. Primeiro coloca aí o complemento, depois vem o sujeito, depois que vem o verbo. Tudo bem? Ainda a gente tem o advérbio rapidamente ali no final. Então, olha só, essa aqui foi meio que um peguinha. Né? Então, letra E vai ser a resposta correta. O fogo vai ser o sujeito. O fogo comeu a casa de palha do Felipe rapidamente. Tudo bem? Acertou essa? Você marcou a casa de palha, Felipe? Se acertou, já marca aí, tá? Vamos para 7, questão 7, olha só. Na frase, Brasília, capital do Brasil, é uma cidade linda. O termo em destaque é sujeito, predicado, complemento verbal, vocativo, aposto. O termo em destaque, olha só, capital do Brasil. A gente, para responder essa, teria que saber quais são os termos essenciais, acessórios e integrantes da oração. Neste caso aqui, ó, Brasília, capital do Brasil. Capital do Brasil é algo que especifica quem é Brasília. E quem tem essa função?
Quem tem essa função é o aposto, aquilo que reafirma algo, detalha, traz uma informação a mais. Por exemplo, você fala, Laércio, o professor de português está gravando um vídeo. O professor de português vai ser o meu aposto. Neste caso aqui, ó, capital do Brasil funciona como aposto. Não é o sujeito, não é o predicado, não é o complemento verbal, nem o vocativo, que é um chamamento, é o aposto. Brasília, capital do Brasil, é uma cidade linda. Para você saber que é um aposto, é só saber ó, que capital do Brasil está se referindo a Brasília, está trazendo uma informação a mais sobre Brasília. Até porque se você tirar o aposto, a frase ainda vai ter sentido. Brasília é uma cidade linda, mas eu coloco capital do Brasil para trazer uma informação a mais, que é uma das funções do aposto. Tudo bem? Acertou essa? Vamos para 8. Questão 8, olha só. 8. Muitos viajaram, porém poucos conhecem o Brasil. A oração em destaque pode ser classificada como? Nessa questão, cobrou o quê? Sintaxe, período composto, por coordenação e subordinação. No caso aqui, coordenação. Então, vamos lá. Muitos viajaram, porém poucos conhecem o Brasil. É uma oração coordenada sindética aditiva, coordenada sindética explicativa, subordinada substantiva objetiva subjetiva, oração coordenada sindética adversativa ou oração assindética. É só a gente ver o valor semântico da conjunção. Ó. Muitos viajaram. Essa aqui vai ser a oração. Porém, é o nosso conectivo. Porém, dá ideia de quê? De adição? Não está adicionando nada. E, mas também que é adição. Então, não pode ser. Está explicando algo? Muitos viajaram, porém... Não está. É uma oração subordinada substantiva? Ó, ela não é subordinada, ela é coordenada. Lembrando que as orações coordenadas elas têm sentido sozinhas, são independentes. Ao contrário das subordinadas, que precisam da oração principal para existir. Olha só, oração subordinada substantiva subjetiva contém função do sujeito? Não, não é essa. Oração coordenada sindética adversativa, olha o porém, mas, contudo, todavia, são elementos coesivos que dão a ideia de quê? De adversidade. Então, a gente vai marcar feliz da vida, ó. Letra D. Cadê? Aqui. Letra D vai ser a nossa resposta. Aqui, porém, poucos conhecem o Brasil, vai ser oração coordenada sindética adversativa. Tudo bem? E oração assindética, o que é, Laércio? Oração assindética é aquela oração, basicamente, que não vai ter ali o elemento coesivo, né? Não vai ter conexão. Ela vai ter várias orações, mas sem os elementos coesivos, né? As conjunções para ligar as partes, ligar as orações. Então, número 8, letra D. Beleza? Vamos para 9? 9. Essa tá fácil, hein? Olha só. Marque a palavra proparoxítona. Você lembra aí? Saber a acentuação tem que saber, hein? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona contém a última sílaba tônica. Paroxítona contém a penúltima. E proparoxítona, que são todas acentuadas, tem a antepenúltima. Vamos ver qual tem a antepenúltima sílaba mais forte. Olha só. Escola. Ó, o có aqui vai ser a sílaba mais forte. Escola. Então é uma paroxítona, não pode ser. Olha só. Árvore. Letra B. Árvore. Tem acento aqui, ó, já dá para saber. A sílaba mais forte é o A, então vai ser a letra B. É uma proparoxítona. Lembrando que todas as proparoxítonas são acentuadas, beleza? Letra C, funil, ou nil, oxítona, né? A última sílaba mais forte. Então não pode ser essa. Coração. Coração, olha só, o são, a sílaba mais forte, até acentuada. Então não pode ser a letra D, porque a letra D é uma oxítona. E letra E, caderno. Olha só, caderno. O der aqui vai ser a sílaba mais forte. Por isso vai ser uma paroxítona e não uma proparoxítona. Então, qual é a resposta? Letra B. Árvore é uma proparoxítona. Por isso que é acentuada. Que todas as proparoxítonas são acentuadas. E por último, vamos lá. Questão número 10. Olha só. A palavra riacho é formada por qual processo de formação de palavras? Lembrando, a gente tem os processos de derivação, que a gente tem a palavra primitiva e deriva, constrói outras, derivação prefixal, sufixal, prefixal, sufixal, parasintética, regressiva, imprópria. Se você não lembra, no canal tem um vídeo sobre isso, beleza? E temos o processo de composição por aglutinação e justaposição. Tem um vídeo no canal sobre isso, assista para você não errar se você errou essa. Olha só. Riacho. A palavra riacho vem de quê? De rio.
Então, eu acrescentei aqui, ó, um termozinho depois do radical. Riacho. Acrescentei o acho aí, ó, para formar a palavra riacho a partir de rio. Então, se eu derivei essa palavra, peguei o rio e construí a palavra riacho, eu tenho uma derivação. Mas que tipo de derivação? Olha só. Se eu acrescento um elemento antes da palavra, eu tenho derivação prefixal. Se eu acrescento um elemento depois do radical, da raiz, eu tenho uma derivação que sufixal. Aqui foi depois? Foi, olha só, acho. Neste caso eu tenho o quê? Derivação sufixal. Qual letra? Olha só, letra B, derivação sufixal. Beleza? Então, olha só, o que você vai fazer agora? Você vai colocar nos comentários quantas questões você acertou, para saber qual é o seu nível em relação à nossa gramática, tudo bem? E vai pegar o link desse vídeo e mandar nos seus grupos, nos seus amigos e ver quantas questões eles vão acertar, beleza? Então, escreva aí nos comentários quantas questões você acertou. Não esqueça também de se inscrever no canal, dar um like. Até a próxima, bons estudos e fique com Deus!